Era uma vez, a Liga Italiana era o apogeu incontestável do futebol. Os melhores jogadores do mundo da época atuavam na Série A, seus clubes frequentemente participavam de finais europeias importantes, e as TVs em todo o mundo sintonizavam todos os domingos para assistir aos melhores do país batalhando em estádios lotados. Para a geração mais jovem, pode parecer algo improvável, mas há 20 anos isso era uma realidade. O campeonato italiano não tinha concorrentes. Entre 1989 e 1998, tanto a Liga dos Campeões, tanto a Europa League tiveram 9 das 10 finais envolvendo times italianos. Jogadores como Diego Maradona, Roberto Baggio, Zinedine Zidane, Marco Van Basten, George e Lothar Matthaus eram nomes conhecidos em todo o mundo e todos fizeram história na Itália. No entanto, em 2024, o futebol italiano está em baixa. A Série A, que já foi a liga mais rica e dominante do mundo, agora, foi deixada para trás pela Premier League e pela La Liga. Um time italiano não vence a Liga dos Campeões desde 2010 e nenhum de seus jogadores venceu a Bola de Ouro desde 2007, enquanto a Azzurri não se classificou para uma segunda Copa do Mundo consecutiva, tornando a vitória na Euro 2020 uma anomalia gloriosa. A Liga Italiana está repleta de times com dívidas crescentes e estádios em ruínas. Ao mesmo tempo, os concorrentes da Série A na Europa têm se tornado cada vez mais ricos. Os maiores clubes da Itália, Juventus, Milan e Inter, estão entre os mais endividados da Europa. Eles devem cerca de 2 bilhões de euros juntos e recebem menos da metade das receitas de seus equivalentes ingleses. Até o presidente do Milan, Paolo Scaroni, disse à imprensa local: nos últimos 20 anos, quase todos nos ultrapassaram. A Série A se tornou a Série B da Europa. Inclusive, os seguidores mais ávidos da liga teriam dificuldade em discordar, tão frustrados ficaram com a maneira imprudente como o futebol italiano é administrado. A Série A já não é o lar dos maiores talentos do mundo. Não possui a maior audiência na TV. Os estádios já não são lotados pelos torcedores, em vez disso, eles estão em vários bares pelo país assistindo a partidas de futebol de outros países de topo. A diferença entre o passado e o presente é marcante e foi ainda mais evidenciada pela atividade das últimas janelas de transferências. Em janeiro de 2023, por exemplo, a Premier League gastou impressionantes 800 milhões de euros, e os clubes da Série A conseguiram gastar apenas modestos 33 milhões de euros. Muitos dos maiores talentos restantes da liga foram perseguidos intensamente por clubes estrangeiros, com indícios de ambas as partes sugerindo que a Série A não é onde eles desejam estar, e não é como se os clubes do país tivessem o poder financeiro para atrair estrelas de ponta para substituir seus talentos perdidos. O poder no futebol muitas vezes reflete o talão de cheques, e as fortunas da Itália nos últimos anos destacam isso. Entre 1952 e 1992, o recorde mundial de transferências foi quebrado 17 vezes, com 15 dessas ocorrências envolvendo um clube da Série A pagando uma soma sem precedentes. Jogadores como Luís Soares, Omar Sivori, Paulo Rossi, Maradona, Rudi Gullit, Baggio e Jean-Pierre Papin foram contratados nesse período, enquanto Ronaldo Fenômeno, Christian Vieri e Hernan Crespo seguiriam mais tarde o mesmo caminho. Mais do que tudo, isso era um reflexo do poder da Série A nos negócios lucrativos do futebol. De maneira contrastante, em 2021 a Liga perdeu seu recém-coroado MVP, Romelu Lukaku, para o Chelsea, seu melhor goleiro, Donnarumma, para o PSG, o zagueiro central, Christian Romero, para o Tottenham, o lateral direito, Hakimi, para o PSG, e seu jogador mais famoso, Cristiano Ronaldo, para o Manchester United. Em 2022, no entanto, foi possivelmente pior. Lukaku pode até ter retornado, junto com Paul Pogba, que voltou para a Juve, mas Kalidou Koulibaly e Matthijs de Ligt saíram, para Chelsea e Bayern de Munique, respectivamente. Koulibaly era uma lenda em Nápoles, enquanto de Ligt era destinado a ser o líder da próxima grande defesa da Juventus. Em vez disso, ele partiu, lançando uma crítica atrás da outra ao estilo de jogo e à intensidade dos treinamentos em Turim. Em 2023 o endividado Milan não teve como rejeitar uma oferta de 55 milhões de libras esterlinas, a mais alta registrada para um jogador italiano, pelo jovem meio-campista Sandro Tonali que foi para o Newcastle, de propriedade saudita. Os clubes mais ricos, como o Chelsea, Manchester e agora Newcastle, podem escolher jogadores da Série A a seu bel prazer. Os ingleses não querem comprar jogadores de baixa qualidade, e é conveniente para eles. Eles podem gastar mais do que a concorrência local, sabendo que os clubes italianos precisam do dinheiro. Para a Inter, Juventus e Milan algumas das atuais fontes de receita são Lautaro Martinez, Federico Chiesa e Rafael Leão. Eles ficarão na Itália? É improvável. Hoje, a Série A não consegue mais manter seu talento de nível intermediário e jovens promissores, muito menos suas estrelas estabelecidas. Também não consegue contratar jogadores de alto patamar para substituí-los, até por ser preterida por outras ligas. Faz muito tempo desde que o campeonato italiano era o palco das estrelas no auge.
Comprar jogadores decadentes e talentosos desajustados, que são considerados velhos demais ou não bons o suficiente na Inglaterra, Espanha ou Alemanha, é uma solução muito comum para os times locais com finanças instáveis. Apenas a Roma deu refúgio aos ingleses Chris Smalling e Tammy Abraham. O Milan já recrutou o exilado do Chelsea, Ruben Loftus-Cheek. Mas a Série A não reviverá suas glórias se tornando um asilo para estrelas em má fase. Os nomes garantem algumas vendas de camisas, mas em alguns anos eles se mudarão ou se aposentarão, e o clube estará de volta ao ponto de partida. A Série A indiscutivelmente enfrenta um grande problema de imagem, razão pela qual a Premier League está ganhando aproximadamente 10 vezes mais dinheiro com a venda dos direitos de transmissão internacional. Os fãs do mundo pagam para assistir as estrelas que estão indo para a Inglaterra e se importam pouco com os times enfraquecidos na Itália. A percepção é de que o futebol italiano é um produto grosseiramente inferior ao que é oferecido na Inglaterra. No entanto, a Série A só tem a si mesma a culpar nesse sentido. Não está apenas falhando miseravelmente em comercializar seu produto para o mundo, há muito tempo é participante ativo em sua lenta e triste decadência. O presidente da La Liga, Javier Tebas, perguntou em 2021 como é possível que o futebol italiano ganhe menos dinheiro do que o espanhol, quando tem uma população maior com uma renda per capita mais alta. A resposta está na má gestão flagrante em todos os níveis do jogo ao longo de um período prolongado. Vários dos principais protagonistas do futebol italiano, incluindo o ex-presidente da Juventus, Andrea Agnelli, culparam a crise da Covid-19. No entanto, a pandemia não criou o frágil quadro econômico do futebol, apenas o derrubou. Houve uma longa crise de competitividade em relação às competições internacionais, causada por erros de gestão e pela falta de uma estratégia clara e de longo prazo. Nesta era dos direitos de TV, todo o dinheiro que entrou nos cofres dos clubes italianos foi consumido por custos esportivos, salários e transferências, sem o devido investimento em infraestrutura, promoção, marketing e o simples know-how necessário para que os clubes da Série A permaneçam ligados ao vagão de primeira classe do trem. Por exemplo, na temporada 18-19, a última temporada completa antes da crise da Covid-19, a Série A perdeu quase 300 milhões de euros, apesar de 700 milhões de euros em ganhos de capital, e acumulou 2,5 bilhões de euros de dívida líquida. Portanto, essa era a natureza preocupante da cena pré-pandêmica. As lutas subsequentes da Liga foram, portanto, inevitáveis. Novamente, é tudo uma questão de dinheiro e da maneira como a Série A desperdiçou sua antiga posição de domínio. A falta de desenvolvimento e modernização de infraestrutura é sintoma disto. Muitos estádios na Itália estão desatualizados e em péssimo estado, são os mais feios da Europa e isso afeta as receitas e os direitos de TV, porque um estádio feio e vazio não é vendido na TV e não atrai grandes parceiros comerciais para os clubes. Para mudar essa situação, uma nova lei foi introduzida em 2013 que deveria facilitar a requalificação ou construção de estádios. No entanto, quase uma década depois, a Série A permanece atolada na burocracia, resultando em planos para novos estádios sendo adiados por uma eternidade. E enquanto o futebol italiano espera, o mundo avança. Para efeito de comparação, desde 2013, somente em Londres foram construídos 3 novos estádios. O resultado líquido é que proprietários ambiciosos acabam desiludidos, sentindo como se estivessem batendo a cabeça contra uma parede, questionando se vale a pena sequer contratar jogadores de classe mundial se não puderem oferecer a eles um palco suficientemente grandioso para se apresentarem. O futebol italiano, portanto, está lidando com várias feridas auto-infligidas. Basta pensar no fato de que o time que vence a Liga na Itália ganha mais ou menos a mesma quantia de dinheiro em direitos de TV do que um time recém-promovido para a Premier League vindo da segunda divisão inglesa. Em parte, isso ocorre devido aos direitos de TV da Liga Doméstica serem gerenciados de maneira diferente na Itália, com os clubes negociando seus contratos individualmente. Isso resulta em acordos menores para os clubes e uma falta geral de poder de barganha para a Liga. Mas não há uma varinha mágica que possa resolver todos esses problemas econômicos de um dia para a noite. A única possibilidade para os clubes é evitar se endividar demais ao tentar fazer coisas que não podem pagar. E essa é a pura e dura verdade. Os clubes italianos precisam ser menos como o Barcelona e o Manchester United, desperdiçando milhões no mercado de transferências, e mais como o Atalanta e, mais recentemente, o Milan, tentando viver dentro de seus meios. A estrutura inteira do jogo precisa ser desmantelada e reconstruída, assim como muitos dos estádios em ruínas da Série A. Existe uma necessidade de os gestores da Liga e todos os presidentes de clubes concordarem com um plano de médio a longo prazo. Adotarem uma visão para o futuro, cobrindo os próximos 5 a 8 anos, que permitiria diminuir a desigualdade de recursos entre quem está no topo da pirâmide do futebol italiano e sua base. Fortalecendo todo o ecossistema e não somente 3 ou 5 clubes. A primeira coisa a resolver, no entanto, é a falta de união entre os envolvidos no jogo. Ainda existem muitos interesses conflitantes.
O futebol italiano continua assolado pelo provincialismo e por disputas mesquinhas, o que explica por que a Série A não soube aproveitar ao máximo a passagem de Cristiano Ronaldo pela Juventus em 3 anos, resultando na queda do valor de seus acordos de TV internacionais em vez de um aumento.